Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, estou no site da Gazeta do Povo, hoje, terça-feira, 2 de dezembro do ano de 2025. O tema desse conteúdo: Moraes em tensão. A margem pode ter cartas na manga nos Estados Unidos. Essa parte é a parte número 5. Vocês lembram em outras partes anteriores, né, que o conteúdo todo era 3 horas, 1 minuto e pouco, certo? Então, a divisão foi feita e aí ficou melhor para que as pessoas, né, podem assistir, ok? Todas as pessoas, às vezes, tem pessoas que não gostam de conteúdo de mais de 1 hora e tal. E então aqui está ficando. Por quê? Eu não posso botar um conteúdo aqui, uma parte pequena, né? Porque tem as pessoas, né, dando entrevista aqui, pessoas, jornalistas, ok? Vamos começar. Perfeito, Anne. Agora com Desirê Penhalba, que também está aqui conosco hoje. Desirê, como é que você vê, né, o nome do Ramagem nesse momento? Quão importante é até para reaquecer tudo isso que, né, essas relações, inclusive nos Estados Unidos, esse levar informações, esse tratar e levar denúncias mesmo neste momento para os Estados Unidos, quem sabe até esperando novas sanções? Então, por um lado, né, a gente fica um pouco preocupado, assim, de perceber que a gente está tendo parlamentares do nosso país tendo que recorrer a um país estrangeiro para buscar minimamente uma segurança e até mesmo poder falar, porque aqui no Brasil ele não pôde, mesmo tendo sido eleito para isso. Inclusive, até na matéria que eu fiz, eu comentei que, somando, né, os votos da Carla Zambelli, que está fora do país, assim como o Eduardo Bolsonaro, e agora o Ramagem, mais de 1.700.000 eleitores estão sem representante na Câmara. Então isso é muito triste, né? Mas voltando à questão do Ramagem, a gente tem essa expectativa agora, o que será que ele vai expor, porque ele é uma pessoa que, como ele foi agente, né, da BIM, ele foi diretor da BIM, ele tem muitas informações para poder passar, e ao mesmo tempo tende os bastidores de uma forma que talvez o próprio Eduardo Bolsonaro não tenha tanto conhecimento, porque ele não esteve trabalhando à frente, né, da Agência Brasileira de Inteligência como o delegado Ramagem. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês aqui de informação é o fato da esposa do Ramagem ter sido também abordada. Ela não responde nenhum processo, mas porque a esposa do Ramagem, ela foi ali atingida, né, por um mandado de busca e apreensão quando ela estava no aeroporto do Galeão, indo pegar um avião. E aí ela e as 2 filhas menores de idade ali passaram por um constrangimento, sendo que foram apreendidos celulares, reviraram a mala
delas levaram também computador, um absurdo, sendo que ela não responde absolutamente a nenhum processo. Então, assim como aconteceu, né, no caso da esposa do Eduardo Bolsonaro, que ainda no começo desse ano teve as suas contas bancárias suspensas na hipótese do Eduardo Bolsonaro receber, que seja alguma vantagem, que seja uma doação da população pelas contas da esposa, essas contas também foram suspensas, ou seja, ela que não tinha nada a ver, não sei se a esposa do Eduardo Bolsonaro também sofreu um prejuízo, né? Assim como a gente vê agora o caso da esposa do Ramagem. Então, de fato, a gente percebe que os princípios constitucionais não estão sendo garantidos, né? E a gente percebe, inclusive, nesse caso, né, existe um princípio chamado princípio da intransponibilidade da pena. Apenas o réu, o condenado, ele cumpre a pena e ninguém além dele. Imagina se alguém da sua família comete algum crime, sai todo mundo tendo que cumprir a pena também, todo mundo vai preso, as pessoas sofrem censura, perseguição. Que país é esse que a gente está? A gente percebe que a condenação dele sendo injusta faz bastante sentido que ele tenha ido para os Estados Unidos. Embora seja muito triste a gente ter que defender que uma pessoa que foi condenada pela justiça esteja indo para fora do país para fugir dessa condenação. Se a gente tivesse minimamente uma justiça digna no nosso país, a gente poderia se lamentar. Mas quando a gente percebe que não tem como confiar na justiça brasileira, a gente até comemora que uma pessoa condenada esteja fora do país. Lembrando que o Ramagem também, ele é um parlamentar muito ativo, ele foi candidato, né, a prefeito do Rio de Janeiro, ele é uma pessoa que realmente conquistou um público e conquistou a confiança da direita e tem tudo para poder ter também uma projeção muito maior. E a gente vê, assim como no caso do Eduardo Bolsonaro, que seria também um excelente senador, poderia ser até mesmo o sucessor do pai dele, como candidato à presidência do país, a gente vê excelentes quadros do Brasil saindo do país. Então, por outro lado, há também esse prejuízo que a nossa democracia sofre quando excelentes quadros acabam desistindo da democracia do país. Então, resta, né, que a gente aguarde aí que os Estados Unidos podem ajudar, especificamente agora com o Ramagem somando forças a esses exilados, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um excelente trabalho de articulação política lá fora, para que a gente possa ter aí minimamente um pouco mais de esperança para a justiça brasileira. Lembrando que é também algo contraditório que a gente faça essa comemoração, porque, afinal de contas, né, não tem como a gente ignorar que a gente perdeu a nossa soberania a partir do momento que um partido que tem total aliança com o crime organizado manda no nosso país. Então, a gente fica triste de imaginar uma circunstância em que não vai sair do Brasil, mas pode ser que seja fora do país uma esperança para a gente retomar o nosso equilíbrio constitucional, o nosso verdadeiro Estado democrático de direito, que a gente perdeu há um bom tempo. Boa, Desirê. Agora eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunze colocar aqui na tela para a gente um vídeo do Trump, que inclusive está nas nossas redes sociais. Vamos conferir. All of you are backbone of America, and you really are the backbone of America's air power. And in recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier. But that's going to start very soon. We warn them. Stop sending poison to our country. Bom, está chegando a hora então, será, Fred? A gente já viu algumas vezes Donald Trump se manifestando, dizendo que logo podia acontecer. Deve acontecer em breve, então. A gente pode ver, inclusive, Maduro sendo tirado ali do jogo. Muito provavelmente, Mari. O próprio Maduro ontem teve a comemoração do Dia da Aviação Militar na Venezuela e ele não compareceu ao evento. Fez uma gravação num estúdio congratulando as forças militares venezuelanas pelo dia
E ele fez questão de circular alguns vídeos, dentre os quais ele circulando pela cidade de Caracas num carro com mais 3 pessoas, ele inclusive dirigindo o carro, para dar aquela sensação de normalidade, como se nada estivesse ocorrendo na Venezuela e a pressão americana não estivesse aumentando. Porque é isso que está acontecendo. Nós temos visto ao longo do tempo os Estados Unidos, desde o dia 1 do segundo mandato do Trump, numa escalada. Quando ele passa a classificar o Tren de Aragua, que é uma das 2 principais organizações criminosas atuando na Venezuela como organização terrorista, quando ele deporta os integrantes do Tren de Aragua dos Estados Unidos para o presídio Secote em El Salvador, um acordo que ele celebrou com o Bukele, justamente para expulsar esses criminosos do território americano. Essa semana mesmo, o Trump, com base no atentado por parte de um imigrante afegão contra 2 guardas nacionais em Washington, ele mandou suspender o processo migratório de pessoas originárias de 19 países, dentre os quais Irã, Chad e a própria Venezuela. Então, a gente sabe que hoje nos Estados Unidos 2 problemas muito sensíveis do país são a questão da imigração ilegal, há estimativas de que quase 20 milhões de imigrantes ilegais hoje nos Estados Unidos, e a questão das drogas. A questão das drogas, especialmente considerando os opioides, que vitimam 100 mil americanos em decorrência de consumo abusivo de opioides e de outras drogas, e os cercos fechando também em relação ao Maduro, justamente porque ele é o líder do cartel de Los Soles. E dentro daquela escalada de medidas tomadas pelo governo americano, a questão do aumento da recompensa pela captura, de informações que levem à captura do Maduro, 50 milhões de dólares. Depois, o deslocamento de tropas militares no começo de agosto para o Mar do Sul do Caribe, com a chegada na última semana do maior porta-aviões do mundo, USS Gerald Ford, que comporta até 90 aeronaves, 15 mil homens já presentes próximos ali da Venezuela, operando em águas internacionais, e como disse o Trump, 85% do fluxo de drogas pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico já foi contido. Mais de 20 ataques feitos pelas forças militares americanas, com mais de 80 mortes de narco-terroristas, e essa escalada que, conforme informações divulgadas em setembro, a CIA recebeu autorização para fazer operações clandestinas dentro do território venezuelano, e agora saindo essas palavras da boca do próprio Trump dizendo: nós faremos operações em terra. A própria Maria Corina Machado deu ontem uma entrevista dizendo, primeiro, obviamente, dizendo se ela ia participar ou não da entrega da cerimônia do Prêmio Nobel da Paz, que será realizado em Oslo no próximo dia 10. Ela não sabe ainda se vai, porque ela está vivendo clandestinamente na Venezuela, mas ela falando que há hoje uma dissidência dentro das forças militares venezuelanas e que se está se preparando, de fato, um governo de transição, e já há ali tratativas dentro da Venezuela, porque esse cenário da queda do Maduro está cada dia mais próximo. Tanto assim que ele fez aquelas conclamações ao povo americano, falando que quer paz e não guerra. Chegou a publicar um vídeo transformando a sua fala numa música techno e dançando, como se tudo estivesse na mais completa maravilha, mas o próprio ex-embaixador dos Estados Unidos na Venezuela disse, o último embaixador americano na Venezuela, disse que muito provavelmente o Maduro não está dormindo nesses dias, porque toda a situação que se coloca é uma situação de guerra, e de guerra que tem o objetivo não só de combater as drogas, mas, como último cenário dessa escalada, retirar e remover o Nicolás Maduro do poder e responsabilizá-lo pelos seus atos. Houve aquelas tentativas de acordo em que uma saída negociada do poder, que ele iria, inclusive, eventualmente morar ou em Moscou ou na Turquia. Ele é muito próximo do Erdogan. Inclusive, já se referiu publicamente ao Erdogan como irmão. E essa expectativa de que, eventualmente, se ele permitisse que empresas americanas explorassem o petróleo venezuelano, ele poderia fazer essa saída negociada. O Trump chegou a falar nessa semana que estaria disposto a conversar com o Maduro, mas
grande parte dos analistas fala que isso é mais um jogo de cena do Trump, que ele já está decidido, especialmente por influência do secretário de Estado Marco Rubio, a tirar o Maduro do poder, e que as conversações já foram todas tentadas, especialmente desde janeiro desse ano, quando o Trump manda o seu encarregado especial, Richard Grenell, para conversar com o Maduro, até negociou lá a soltura de alguns presos americanos que estavam presos na Venezuela. Eles negociaram, mas a gente vê, os Estados Unidos mesmo conhece muito bem o território venezuelano, tanto assim que em maio desse ano eles fizeram aquela operação secreta em que resgataram apoiadores da Maria Corina Machado que estavam na embaixada da Argentina em Caracas, estavam lá abrigados desde as eleições e todo aquele processo fraudulento. O Maduro acirrou a perseguição aos seus opositores depois da sua eleição fraudada no ano passado. Eles se refugiaram na embaixada da Argentina. O Brasil, inclusive, ficou responsável por fornecer suporte material a esses refugiados venezuelanos dentro da embaixada da Argentina, e, no entanto, eles estavam passando por uma situação muito complicada, havia dificuldade de fornecer água e comida, eles emagreceram dezenas de quilos, estavam numa situação realmente de um sofrimento atroz, até que o governo americano então fez uma operação secreta, resgatou-os da embaixada, inclusive se aproveitando que o Maduro estava fora da Venezuela. Ele foi naquele evento comemorativo dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, em Moscou, inclusive, em que o Lula esteve presente. E então, você vê que os militares americanos conhecem bem a Venezuela, tanto que fizeram essa operação secreta neste ano em território venezuelano, e cada vez mais essa escalada, e faz todo sentido. Até falamos aqui no início do programa da questão da delação premiada do Hugo Carvajal, e foi justamente as informações fornecidas pelo Hugo Carvajal que propiciaram o aumento dessa escalada de medidas pelo governo americano, considerando que ele trouxe elementos que levaram à conclusão de que o Maduro é o líder do Cartel de los Soles. O Cartel de los Soles é a principal hoje organização criminosa na Venezuela, obviamente junto do Trem de Aragua, e que a Venezuela infelizmente se converteu num narco-estado comunista, né, que suprimiu as liberdades dos venezuelanos, destruiu o país, gerou a maior crise de refugiados da história. 9,5 milhões de venezuelanos, segundo as últimas estimativas da ONU, saíram do país para fugir desse regime tirânico, e agora, nas horas finais do senhor Nicolás Maduro, quando o próprio Trump já começa, né, a reconhecer que eles farão operações terrestres. Perfeito, Fred. Agora vamos receber aqui no Sem Rodeios o deputado Ivair de Mello. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar debatendo assuntos tão relevantes nesse quase final de sexta-feira. Ótimo. Só aproveitando o gancho aqui, gostaria de ouvir do senhor, né? Se o senhor acredita que fica um recado também para o Brasil, né? Trump já mais ofensivo em relação à Venezuela. Fica um recado também para o Brasil de Lula e do ativismo judicial de Moraes? Olha, o Lula, ele, na verdade, subestimou o narcotráfico no mundo. Claro que a gente sabe que tem ligações históricas. Nós já denunciávamos na Câmara há muito tempo, por exemplo, a ligação que as Farc colombianas tinham com movimentos do Brasil, entre eles o MST, inclusive com muito dinheiro. O governo Lula sempre foi, de certa forma, conivente com tudo isso, uma vez que ele insistiu, e até hoje insiste, numa relação muito próxima ao Maduro, e ele subestimou a coragem, a determinação do presidente Trump de fazer esse enfrentamento, porque o narcotráfico tem que ser realmente com a estrutura igual à americana para fazer esse enfrentamento. O Lula, por questões ideológicas e políticas, claro, sempre tratou o Chávez como amiguinho, sempre tratou a Venezuela como amiguinha, sempre protegeu, e ele subestimou tudo isso. Eu acho que fica um alerta, porque a gente sabe, principalmente nos estados do norte, onde o narcotráfico está ocupando esse espaço, esses territórios, que é um grande perigo, eles estão tomando esses territórios. Nós denunciamos essa semana uma outra região que os narcotraficantes estão se apropriando dela, é o chamado extremo sul da Bahia. Já denunciamos essa semana também. E o governo Lula parece que não cai a ficha ou não quer cair a ficha, porque, assim como o Carvajal já disse, tem muito dinheiro da Venezuela nas campanhas políticas do Lula aqui no Brasil.
O Lula, acho que eu aconselho ele a colocar a barba de molho, o Trump não vai recuar, não fica achando ele que o Brasil vai ser tratado de forma que não vai, que o narcotráfico é um problema global. A gente sabe que o Brasil, no governo Lula, tem sido realmente uma rota, né, do tráfico internacional de drogas, e o nosso território é imenso, os nossos portos hoje estão expostos, o controle aéreo nosso é limitado, é preciso reconhecer isso. O Brasil não tem as Forças Armadas disponibilizadas nas fronteiras para fazer realmente esse enfrentamento com a dureza que é. Eu acho que o Lula está pagando para ver, mas vai pagar caro, porque com certeza, depois da Venezuela, o Trump vai avançar sobre o território da América Latina como um todo, não é só a Venezuela, mas aí entra a Colômbia, vai entrar outros países, como já entrou a Bolívia, né, como entrou o Peru em alguns momentos, a essa determinação do Trump. E o Moraes também, de certa forma, que finge que está tudo bem com o Trump, não está. As sanções estão acontecendo a cada dia mais, agora para com a família, para com os negócios. Basta ver aí os sites dos escritórios, as redes sociais dos escritórios ligados ao Moraes, todos eles estão desativados. Portanto, de novo, eles pagaram para ver, mas vão receber uma fatura alta. Ótimo, deputado. Agora só agradecendo a Anne Dias, que está aqui conosco, participou nessa tarde, já fazendo esse agradecimento a ela e passando também para ela fazer mais uma pergunta aqui nessa sexta-feira. Anne. Obrigada, Mari. Foi um prazer estar com vocês. E minha última pergunta, deputado, que é uma pergunta extremamente... estão todos nos perguntando sobre isso, né? Como é que está o clima no Congresso depois dessa situação do Jair Bolsonaro? Como é que estão os planos aí, por exemplo, para a votação da anistia, que era para ser votado nessa semana e não foi? E, principalmente, quais são os planos de deputados como o senhor da oposição para pressionar o Hugo Mota para pautar a anistia? Olha, o primeiro é preciso destacar o Brasil, que nós, numericamente, oposição orgânica, somos minoria. Né? Essa história que foi dito lá no começo do mandato, que a oposição elegeu a grande maioria, que ia massacrar o Congresso, isso não é verdadeiro. No Senado, nós também não somos maioria, mas nós já anunciávamos também que ia ter uma oposição programática e pragmática. Oposição realmente que desse trabalho ao governo Lula, que nós estamos fazendo. Essa oposição tem construído muito avançadas com os chamados deputados mais do centro e convencendo dessa pauta que realmente é esse absurdo. A anistia precisa de ser tratada com mais grandeza no Brasil, uma vez que o ditado popular é pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Por que a anistia para uns foi válida e a anistia para outros agora? Então, não podemos analisar dois pesos e duas medidas. Essa é uma agenda extremamente importante, tendo em vista que nós gostaríamos, né, que o STF tivesse, pelo menos, a hombridade de reconhecer que o clima que eles construíram de enfrentamento contra a campanha de Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral, com mais de 102 intervenções, a gente diga sempre que tem lágrimas nos olhos e tem lágrimas no coração. O brasileiro médio, o brasileiro que levanta cedo, trabalha, produz seus investimentos, ficou contrariado e acabou acontecendo atos na verdade, uma quebradeira geral, que envergonha o nosso país, mas ela não foi um ato isolado. Foi algo que foi construído aos pouquinhos. O modo operante, principalmente do STF, foi irritando as pessoas, foi provocando as pessoas como um estádio. Né? O juiz vai distorcendo demais a interpretação do jogo dele, vai irritando a torcida. Nós precisamos reconhecer isso, ter a humildade, né, de reconhecer que a irritação que o STF provocou no processo eleitoral, ele é o grande responsável. Quando ele tinha que distensionar, ele tensionou. E, na verdade, eu fico imaginando as pessoas que pagaram caro para fazer um curso de Direito, fizeram prova da OAB, depois muitos seguiram a carreira de magistrado, foram ser promotores de justiça, foram ser procuradores de Estado, foram ser juízes de primeira instância, do juiz da instância superior. Eu duvido que venha um jurista desse aqui, e consegue defender o processo no qual foi julgado Jair Bolsonaro e tantos outros réus. Rasgou completamente o rito jurídico, rasgou a Constituição, não tem defesa razoável, começa pela simples interpretação que essas pessoas jamais deveriam ser julgadas pelo STF. Então, realmente, nós temos hoje um elefante na sala, que é o STF, que atrapalha a vida do Brasil, traz insegurança jurídica e tenta calar os brasileiros a todo instante. Isso amordaça também parte
do Congresso Nacional. Muitos deputados e senadores acabam se acovardando de fazer esse enfrentamento porque tem outros interesses obscuros. O Hugo Mota tinha um compromisso de campanha que ele fez pessoalmente com o Jair Bolsonaro, portanto, a gente recomenda na política que ele cumpra isso. E também tem ouvido dizer, né, eu ouvi pelos corredores da Câmara, que o próprio Alexandre de Moraes estaria ameaçando o presidente da Casa com algum tipo de sanção caso ele pautasse anistia. Ou seja, nós somos refém do STF, mas estamos trabalhando, estamos avançando, né, estamos discutindo, né, a entrega que foi dada ao Paulinho para poder relatar que quer pegar anistia e tramitar em dosimetria, ela não nos atende, mas eu estou muito confiante, porque os deputados, ao retornarem às suas bases, toda semana, quando voltam das suas bases, nós estamos aumentando o número de adeptos. E nós temos tranquilidade, nós temos votos para poder aprovar a anistia no plenário da Câmara. Basta o presidente Hugo Mota agora tirar o nó que o Alexandre de Moraes deu nele, desatar esse nó e deixar muito claro. Ele deve, sim, obediência à Constituição e ele é presidente da Câmara dos Deputados. E nós não somos puxadinho do STF.